Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que estão nos acompanhando aí no YouTube. Que Deus possa vir abençoar tremendamente a sua vida, tá bom? Você pode compartilhar, você pode acessar aquele link, dar aquele ok aí no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Queremos alcançar um bom número de pessoas para que elas possam aprender mais na palavra de Deus, né, através dos vídeos aí no Pastor Leonardo Patrício, aí no canal YouTube Pastor Leonardo Patrício. Se inscreve aí, dá aquele like, dá aquele joinha e compartilha aí com a sua família. Hoje quero trazer uma palavra que tem como tema Jesus e as crianças. Amém? Jesus e as crianças. Em Mateus capítulo 21, no versículo 16, diz assim: respondeu Jesus: sim, nunca leste da boca de pequeninas crianças e de peito tiraste perfeito louvor? Então, meus amados, durante o ministério de Jesus, a presença de crianças pode ser notada, embora no contexto social eles estivessem em desvantagem. Entendeu? Não. Quando os sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o mestre refundou esta repressão com o texto bíblico. Lá em Salmo, no capítulo 8, versículo 2, diz assim, Salmos capítulo 2, Salmo capítulo 8, versículo 2. Na boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emmudecer o inimigo e o vingador. Então, da boca da criança, de peito, dos pequeninos, Deus usou ali, através do louvor a eles, a bênção, a força. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A frase celebre Jesus afirmando: deixa vir a mim os pequeninos. Olha aí. Sempre, meus amados, é lembrado quando falamos de crianças. Mas o que Jesus queria dizer com estas palavras? Certamente há uma mensagem importante neste contexto, que revela o tratamento de Jesus para a criança. Então vamos aprender como Jesus tratava as crianças. Amém? Vamos refletir nas 3 passagens que Jesus afirma: deixa vir a mim os pequeninos. Nós vamos refletir as 3 passagens que se encontram na Bíblia. E refletir sobre o tratamento de Jesus para com as crianças. Está em Mateus 19, 14, Marcos capítulo 10, versículo 14 e Lucas capítulo 18, versículo 16. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Jesus dá liberdade às crianças. Louvado seja Deus. O que se diz lá no livro de Mateus capítulo 19, versículo 14. Amém? Diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, aleluia, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Então, meus amados, o evangelho, o evangelista aí, o autor do livro de Mateus, glória a Deus, ao narrar, ele fala de Jesus sobre as crianças. Enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tinham liberdade de vir até ele. Oh, glória! Deu para entender? Ele, os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre.
Mas a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraços ou dificuldade para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Amém? Então, meus amados, um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Foi uma criança lá em João, capítulo 6 e 9. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão numerosos multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com seu lanchinho. Ali era lanche para ele. Este comportamento revela que as crianças são surpreendentes, meus amados. E mais ainda, é que Jesus pode fazer através delas. Amém? Então, meus amados, hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultem o acesso de crianças a Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo de adulto. Como é que a criança pode crescer uma criança saudável cristã se não tem o exemplo de um pai, de uma mãe, dos irmãos, de um adulto? Não tem como. Também tem a malícia, meus amados. A malícia ensinada a elas desde pequena, o consumismo. Falta de pessoas para ensinar a discipular crianças. Outro empecilho, meus amados, é o tratamento da espiritualidade da criança, como se fosse uma brincadeira, fazendo que quando crescer, deixem a igreja pensando que é algo infantil. Então, meus amados, Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até Ele. Amém? Então nós temos que ensinar as crianças. O segundo ponto, meus amados, fala que Jesus vê e defende as crianças. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os emparecereis, porque dos tais é o reino do céu. Amém? Meus amados, o evangelista aqui, Marcos, acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e ao ver que os discípulos as impediram de ir até ele sentiu-se indignado com isso. Com isso, aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças e não fica satisfeito quando algum mal é feito a elas. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, um menino estava possesso de espírito maligno que o prendia, deixando tão apavorado que se lançava no fogo. Lá está em Mateus capítulo 9, versículo 22. Mas Jesus ali o libertou desse mal. Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficavam confusos em saber o que fazer, Jesus tomou atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. Então, meus amados, as crianças precisam de cuidado. Em casa, na escola, na igreja, nas ruas. É necessário estar sempre olhando para elas. Meus amados, um bom tutor nunca perde uma criança de vista. Além disso, proteger a criança de coisas que lhe façam mal é indispensável. Infelizmente, muitas crianças são educadas pela TV, pelo celular. E os pais não estão vendo o que está acontecendo com elas. Os responsáveis
devem defender os direitos das crianças, não pensar que somente prover sustento é o suficiente. Meus amados, as crianças elas têm que aprender o caminho certo do Senhor. Muita gente entrega o celular à criança, a criança está chorando, entrega o celular à criança ali e a criança ali assiste o que quer, do jeito dela. As crianças têm que ser assistidas por adulto, por nós, sempre, sempre. A minha opinião, meus amados, crianças não é para ter redes sociais, não. Criança, no máximo que é para ter é o YouTube para assistir conteúdos que edificam. E algumas crianças, entre aspas, que é para ter celular. Essa é a minha opinião, né? Cada pai tem a sua opinião, mas essa é a minha opinião. Porque a educação, ó, temos que ir profundamente através da Bíblia. Ensina teu filho o caminho que ele deve seguir. Até quando ele crescer, ele não se desviará. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Terceiro ponto. Jesus chama as crianças. Lucas 18, no versículo 16, diz assim: Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, e não os embareceis, porque os dos tais é o reino de Deus. Amém? Meus amados, aqui, o evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. Amém? Meus amados, o texto demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Então, meus amados, os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos como o culto. Por exemplo, mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são propriedade do reino de Deus. Louvado seja Deus. Importante a escola bíblica para as crianças, o ensino da escola dominical, né? O ensino em casa, o pai pega ali a criança, a mãe pega lá a criança, o irmão mais velho pega lá a criança, mostra existe Bíblias ilustradas que mostram através da imagem, aquela criança possa entender. Tem várias maneiras. Então não perca tempo não. Não perca seu filho para o mundo não. Perca seu filho para Deus. Entregue ao Senhor. Amém? Irmão, a filha de Jairo, quando estava doente, e Jesus foi à sua casa para curá-la, mas quando chegou, ela já estava morta. Louvado seja Deus. A primeira atitude de Jesus foi pedir que algumas pessoas adultas se retirassem. Olha aí. Sabe por quê? Por não acrescentar a fé necessária no momento. Olha o que nós aprendemos aqui, meus amados. Quando Jesus diz, ó, para sair, os adultos, algumas pessoas, não foi todas, talvez ficaram crianças lá, porque Jesus sabia que alguns adultos não tinham fé o suficiente para aquele momento. Mesmo aquela menina estando morta, Jesus foi até ela e o chamou, mandando que se levantasse. Olha aí, Lucas capítulo 8, versículo 58. A menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Quando Jesus está no meio, ali no coração da criança, tudo se torna mais vida. Amém? Então, meus amados, muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Mal começa a sua vida e já estão conhecendo a morte pela violência, drogas, doenças,
e todo tipo de injustiça. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Então, meus amados, Jesus, ele tratava as crianças com amor. Amém? Eu quero concluir, meus amados, dizendo: a expressão de Jesus para as crianças pudesse vir até ele, deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequenos até Cristo. Certamente, meus amados, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. O que nós aprendemos? Meus amados, aprendemos que Jesus trata as crianças, dando a elas a liberdade de expressar sua fé, com sua pureza e simplicidade peculiar. Meus amados, aprendemos que Jesus trata as crianças olhando para elas e defendendo de todo perigo. Aprendemos que Jesus trata as crianças, chamando as crianças para estar perto dele. Amém? Então, meus amados, como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Cristo. Amém? Que Deus possa vir te abençoar. Maravilhoso Pai, querido Deus, te apresento, Senhor, todas as crianças deste planeta, meu Pai. Onde quer, Senhor, que esteja uma criança, meu Deus, toque em seu coração. Abençoa, Senhor, liberta, Pai. E envia pessoas, Senhor, segundo o teu coração, para cuidar, para disciplinar, para ser o tutor dessa criança. Abençoa, Pai, repreende todo o mal. Pois é o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Este é o momento da palavra com o tema Jesus e as crianças. Né? Aprendemos que Jesus dá liberdade às crianças. Que Jesus vê e defende a criança. E que Jesus chama as crianças. Se você puder compartilhar este vídeo aí no YouTube, com seus amigos, sua família, seus conhecidos, na escola, no trabalho, na rua, suas redes sociais, que Deus vai te abençoar tremendamente. Você se inscreve aí, ó, se inscreve no canal, acessa aí o nosso likezinho, aperta o OK, né, se inscreve, compartilha com a sua família e que Deus vai te abençoar tremendamente. Você acessa aí no YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Amém? Que Deus te abençoe.